Todos. Agora esta chamada está sendo gravada. Agora, vamos lá. Pode iniciar, Catiana. Boa noite a todos. Vamos pedir o concurso da espiritualidade amiga nesse momento, para que nossas mentes e pensamentos fiquem fluidos e que a gente possa compreender e absorver as lições de hoje. Bom, a lição de hoje do Livro dos Espíritos é do capítulo 6, da vida espírita, e nós vamos falar sobre os espíritos errantes, questões 223 a 233. A primeira questão, de número 223, que Kardec fez à espiritualidade, diz o seguinte: a alma reencarna logo depois de se haver separado do corpo? E aí a resposta é: algumas vezes reencarna imediatamente, porém, de ordinário, só o faz depois de intervalos mais ou menos longos. Nos mundos superiores, a encarnação é quase sempre imediata. Sendo aí menos grosseira a matéria corporal, o espírito, quando encarnado nesses mundos, goza quase que de todas as faculdades do espírito, sendo o seu estado normal a dos sonâmbulos lúcidos entre vós. Então, eles explicam aqui, né, que ordinariamente só reencarna depois de um intervalo mais ou menos longos, e que só os espíritos mais preparados reencarnam imediatamente. Por quê? Porque o espírito, ainda obscurecido pela matéria, ao desencarnar, ele passa por um período de perturbação, quase que ordinariamente, sem compreender esse processo de desencarne. Então, quanto mais consciente da sua realidade espiritual, de um ser imortal, mais rápido, sereno e natural é esse processo de desencarnação. Na questão 18 do Livro dos Espíritos, a espiritualidade esclarece que o véu se levanta aos olhos dos homens à medida que ele se depura, mas para compreender certas coisas, necessário desenvolver faculdades que ainda não possui. Então, para esse nosso estudo, vamos mencionar algumas faculdades do espírito, né, que seria a consciência de si mesmo, a inteligência, a intuição. Existem outras, mas essas seriam as mais importantes nesse ponto de vista aqui. E o sonambulismo, como é explicado também no Livro dos Espíritos, na questão 425, consiste em um estado de independência do espírito, que é mais completo do que no mundo dos sonhos. No sonambulismo, o espírito está de posse plena de si mesmo, e ele se relaciona com o mundo espiritual de uma forma mais livre. Então, ele vê os espíritos. Então, é isso que ele diz, né? Que quando encarnado em mundos mais elevados, os espíritos, eles já têm essa compreensão de que são espíritos imortais, por isso o desencarne, muitas vezes, o reencarne, ele é quase que imediato ao desencarne. A outra questão é a questão 224. Se vocês quiserem, a cada questão comentada, erguerem a mão e fazerem a pergunta, a gente pode ir conversando e trocando informações, tá? Fiquem à vontade. A questão 224, ela diz o seguinte: que é a alma no intervalo das encarnações? E aí tem o item A e B. Quanto podem durar esses intervalos? E essa duração depende da vontade do espírito ou lhe pode ser imposta como expiação? Então, o que é a alma no intervalo das encarnações? Aí eles respondem: espírito errante que aspira a novo destino que espera. Então, enquanto a alma aguarda o reencarne, né, ela é considerada espírito errante. E aí esses itens A e B. Os intervalos entre as reencarnações podem durar desde algumas horas até alguns milhares de anos e séculos, dependendo da condição evolutiva do espírito.
Propriamente falando, não há extremo limite estabelecido para um estado de erraticidade, que pode prolongar-se muitíssimo, mas que nunca é perpétuo. Cedo ou tarde, o espírito terá que volver a uma existência apropriada a purificá-lo nas máculas de suas existências precedentes. E quanto à duração? A duração desse intervalo é uma consequência do livre-arbítrio. Os espíritos sabem perfeitamente o que fazem, mas também, para alguns, constitui uma punição que Deus lhes inflige. Outros pedem que ela se prolongue a fim de continuarem estudos que só na condição de espírito livre podem efetuar-se com proveito. Então, há espíritos que, dada a sua disposição mental, eles não têm condições de reencarnar. Então, eles precisam aguardar por, às vezes, séculos ou milhares de séculos, né? Porque a reencarnação implicaria numa série de questões que traria prejuízos não só para ele, mas como para os demais também. Então, há necessidade que se aguarde o momento propício para ele retornar à carne, seja na Terra ou em outros mundos, né, inferiores, sempre com essa finalidade de se melhorarem e de evoluir. E na erraticidade, sem os laços que nos prendem à matéria, os nossos sentidos são outros, né? Nós temos uma melhor compreensão da vida espiritual, além do fato da gente estar em comunicação direta com os espíritos. Então, esse momento, esse período, ele pode ser muito enriquecedor para o espírito, para ele continuar os estudos dele, para ele se aprimorar os conhecimentos e se preparar para uma nova experiência na carne. A questão 225. A erraticidade é por si só um sinal de inferioridade dos espíritos? A resposta é não. Porquanto há espíritos errantes de todos os graus. A encarnação é um estado transitório, já o dissemos. O espírito se acha no seu estado normal quando liberto da matéria. Por quê, né? Porque a encarnação, como disse, é um estado transitório. A vida espiritual é a verdadeira vida. Então, enquanto espíritos, a gente fala desencarnados, na verdade, na erraticidade, aguardando nova oportunidade ou não, é a verdadeira vida espiritual. Somos todos espíritos imortais. Na introdução do Livro dos Espíritos, Kardec preconiza que o mundo espírita é um mundo normal, primitivo, eterno, pré-existente e sobrevivente a tudo. O mundo corporal é secundário, poderia deixar de existir ou não ter jamais existido, sem que por isso se alterasse a essência do mundo espírita. E nós conhecemos, né, muitos espíritos superiores que estão conosco sempre. Nós podemos citar Dr. Bezerra de Menezes, que, como o Divaldo de Franco já falou, essa informação, que ele já está em condições de reencarnar em mundos superiores, mas que ele escolheu permanecer aqui com a gente na Terra, trabalhando e auxiliando a humanidade terrena, assim como Emmanuel, Joana de Ângeles, Dr. Eurípides, Barçanufo, muitos outros espíritos já atingiram um patamar evolutivo que poderiam habilitá-los a outros planetas mais evoluídos, mas eles, por amor, eles continuam aqui, auxiliando a humanidade terrena, graças a Deus, né? Eu vou abrir um parênteses para fazer um comentário do livro Autobiografia de um Yogi, do Yogananda, onde ele faz um relato de quando o mestre dele, Yukteswar, desencarnou, ele materializou e veio conversar com Yogananda, e aí ele relata que ele havia sido designado para trabalhar em um planeta de uma outra esfera astral, de elevado desenvolvimento espiritual, onde o desencarne lá acontece de forma consciente, ou seja, eles saem do corpo conscientemente, como fazem os yogis avançados aqui na Terra. E o trabalho dele seria
de auxiliar esses espíritos adiantados a esgotar seus karmas astrais, explicando que nesse planeta encarnam apenas aqueles espíritos que já passaram pela Terra ou por outros planetas, que já vivenciaram outras experiências e foram evoluindo, quer dizer, na erraticidade eles estão, apesar de em um grau de elevação muito superior ao nosso, né? Planetas jamais depurados, mas estão ainda nesse processo reencarnatório. A questão 226. Poder-se-á dizer que são errantes todos os espíritos que não estão encarnados? Sim, com relação aos que têm o de reencarnar, e não em relação aos espíritos puros, os que chegam à perfeição. Esses se encontram no seu estado definitivo. Então, chega um momento que não é mais necessária a reencarnação, o espírito já atingiu o estado de espírito puro. Ele vem se purificando pelas encarnações, mas enquanto espíritos que ainda necessitam da reencarnação, são espíritos errantes. Aí tem um comentário. No tocante às qualidades íntimas, os espíritos são de diferentes ordens ou graus, pelos quais vão passando sucessivamente à medida que se purificam. Com relação ao estado em que se acham, podem ser encarnados, isto é, ligados a um corpo, errantes, isto é, sem corpo material e aguardando nova encarnação para se melhorarem, e espíritos puros, isto é, perfeitos, que não precisam mais de encarnação. Então, é bom a gente frisar e ter isso em mente, né? Que esses espíritos perfeitos, os espíritos puros, já passaram pelo processo da reencarnação, já fizeram essa caminhada que nós estamos fazendo, que já passaram pela experiência na matéria, né? Que é onde o espírito, ele vivencia as lições que necessita aprender para atingir a perfeição. Na questão 365, a espiritualidade explica que o espírito progride numa marcha ascendente insensível, mas que o progresso não ocorre simultaneamente em todos os sentidos. Durante um período de muitas existências, ele pode avançar em uma área, por exemplo, a ciência, e no outro, em moralidade. Então, por isso a necessidade de várias reencarnações. Agora é a questão 227. De que modo se instruem os espíritos errantes? Certo, não o fazem do mesmo modo que nós outros? E eles respondem: estudam e procuram meios de elevar-se. Vêm, observam o que ocorre nos lugares onde vão. Ouvem os discursos dos homens doutos e os conselhos dos espíritos mais elevados. E tudo isso lhes incute ideias que antes não tinham. Nós vemos nos livros de André Luiz, né, e outros livros que relatam a vida, o trabalho do lado espiritual, que realmente eles não param, não existe ociosidade para o espírito. A todo momento, ou eles estão estudando, ou eles estão trabalhando, né? É incessante esse trabalho. Eles estão sempre a serviço do outro, se dedicando, e nesse serviço eles estão sempre aprendendo também, né? A gente vê que André Luiz, ele ia a vários locais, hospitais, vários locais da crosta terrestre, onde haviam trabalhadores espirituais, todos sempre se dedicando ao aprendizado e ao aprimoramento. Então, não existe essa questão de ociosidade, né? Esse descanso em paz, que a gente fala quando a pessoa morre, né, desencarna, que descanse em paz. O descanso para o espírito é não sofrer mais, não sofrer as mazelas da carne, né, dos apegos, das paixões, né, das más paixões, e a paz a gente só encontra em Deus através do trabalho, do serviço desinteressado no bem. Essa é a paz que nós encontramos. E esses estudos, sexta-feira nós estávamos fazendo um estudo lá no Ramatiz,
e sobre o sono e a vigília. E a gente viu que esses estudos, esses trabalhos que é feito na erraticidade, nós fazemos também, podemos e devemos fazer enquanto o nosso corpo físico dorme, descansa durante o sono, o corpo físico descansa e nós podemos ir com a espiritualidade, com os mentores, pedir, nós devemos pedir isso, que a gente possa ir com eles, oferir conhecimento, aprimorar aquilo que a gente já sabe, despertar a nossa consciência e trabalhar, acima de tudo, trabalhar a serviço do bem. Vamos agora para a questão 228. Conservam os espíritos algumas de suas paixões humanas? Com o invólucro imaterial, os espíritos elevados deixam as paixões más e só guardam as do bem. Quanto aos espíritos inferiores, esses as conservam, pois, do contrário, pertenceriam à primeira ordem. Então, à medida que há o progresso e a elevação espiritual, o espírito ele vai se despojando das suas paixões, das suas más inclinações, né? E paixões nós devemos entender por aquilo que nós damos exacerbado valor e que são coisas que nos prendem à terra, né? Os vícios, o ciúme, o egoísmo, o orgulho, a vaidade e tudo nessa ordem. O invólucro imaterial é o perispírito que ele se refere, que na Gênesis, no capítulo 14, ao falarem dos fluidos, da formação e da propriedade do perispírito, né, a espiritualidade, ela explica que os nossos pensamentos e os nossos sentimentos ficam registrados no nosso perispírito. Então, o nosso perispírito, ele é um reservatório das nossas vidas materiais. E acontecendo o desencarne, o perispírito, ele permanece. Né? Enquanto haja a necessidade de reencarnações, nós teremos um perispírito, e esse perispírito é registrado todos os nossos pensamentos, e principalmente os sentimentos. Por isso a importância da purificação, né? Pelo trabalho, pela prece, da purificação dos pensamentos e dos nossos sentimentos, dos registros das nossas vidas corpóreas. E isso acontece nas nossas sucessivas reencarnações. E aí, elevando-se o espírito, na consciência da sua condição de alma imortal, vinda de Deus, não se conserva mais essas paixões, porque vai se depurando tudo isso. Mas ainda alimentando as paixões humanas, esses registros são mantidos no nosso corpo fluídico e se conserva depois do desencarne. E é a causa de muitos desajustamentos e de muitas perturbações no momento do desencarne. A questão 229. Por que deixando a terra não deixam aí os espíritos todas as más paixões, uma vez que lhes reconhecem os inconvenientes? E a resposta é: vês nesse mundo pessoas excessivamente invejosas. Imaginas que mal deixam a terra, perdem esse defeito? Acompanha os que a terra parte, sobretudo os que alimentaram paixões bem acentuadas, uma espécie de atmosfera que as envolve, conservando-lhes o que tem de mal, por não se achar o espírito inteiramente desprendido da matéria. Só por momentos ele entrevê a verdade, que assim lhe parece, como que para mostrar-lhe o bom caminho. Então, como nós comentamos na questão anterior, a condição mental do espírito, ele não muda quando ele desencarna. Então, embora haja uma dilatação dos sentidos, né, uma maior sensibilidade, ele carrega consigo os interesses pessoais egoístas, que são sempre registrados no nosso corpo fluídico, no nosso perispírito. Também no livro A Gênese, a espiritualidade ela comenta que existem espíritos cujo perispírito é tão grosseiro que eles se confundem com o corpo carnal, razão porque continuam a crer-se vivos. Permanecem na superfície da terra, como os encarnados, julgando-se entregues às suas ocupações terrenas.
Nas tradições religiosas orientais, é dito uma coisa assim que é muito interessante, que você não deixa de ser quem é porque você mudou do cômodo da casa. Então, se você saiu da sala, foi para o quarto, você não deixou de ser quem você é. E assim eles entendem com a pessoa que desencarna, com o espírito. Então, quando ele desencarna, ele leva consigo os seus medos, seus apegos, as suas más paixões, os vícios e também a lucidez. Se ele já está lúcido, desperto, né, o seu entendimento, é como ele vai chegar do outro lado. Mas, como comentou aqui ao final, que só por alguns momentos ele entrevê a verdade, que parece que é para lhe mostrar o caminho, como as leis de Deus são escritas na consciência do espírito, né? Como responderam os espíritos a Allan Kardec no Livro dos Espíritos, e nós apenas esquecemos dessas leis que estão na nossa consciência registrada. Por alguns momentos é permitido que se venha, né, que nós tenhamos um flash de iluminação para mostrar o caminho. Ou seja, ninguém está desamparado, ninguém está jogado à própria sorte, né? Deus, ele não desampara ninguém, ninguém está esquecido. Questão 230. Na erraticidade, o espírito pode progredir? Os espíritos respondem: pode melhorar-se muito, tais sejam a vontade e o desejo que tenha de consegui-lo. Todavia, a existência corporal é que põe em prática as ideias que adquirir. Ou seja, é pela vontade, né, que progride. Basta querer que na erraticidade, como a gente comentou atrás, a gente pode progredir porque na erraticidade nós estamos trabalhando, estudando, progredindo e nos preparando para uma nova encarnação. Vamos para a questão 231. São felizes ou desgraçados os espíritos errantes? Mais ou menos conforme seus méritos. Sofrem por efeito das paixões, cuja essência conservam, ou são felizes de conformidade com o grau de desmaterialização a que hajam chegado. Na erraticidade, o espírito percebe o que lhe falta para ser mais feliz, e desde então procura os meios de alcançá-lo. Nem sempre, porém, lhe é permitido reencarnar como fora de seu agrado, representando isso para ele uma punição. Então, como a gente já comentou também, na erraticidade, o espírito, ele tem uma outra sensibilidade, né? Ele tem uma outra compreensão da vida espiritual e ele acaba tendo a consciência do que está acontecendo, do que ele precisa fazer para ele ser feliz, para ele se melhorar. Então, a resposta é: depende da condição do espírito. Ele pode ser feliz ou desgraçado, quer dizer, sofrer, né? Dependendo dele mesmo. Quanto mais apegado à matéria e às ilusões da matéria, mais preso o espírito fica aos objetos das suas dores. E quanto mais purificado, mais livre. Alguém quer fazer algum comentário? Então, vamos prosseguir. Está chegando ao final já, é uma lição curta. Questão 232. Podem os espíritos errantes ir a todos os mundos? A resposta: pelo simples fato de haver deixado o corpo, o espírito não se acha completamente desprendido da matéria e continua a pertencer ao mundo onde acabou de viver, ou a outro do mesmo grau, a menos que durante a vida se tenha elevado, o que, aliás, constitui o objetivo para que deve entender seus esforços, pois, do contrário, nunca se aperfeiçoaria. Pode, no entanto, ir a alguns mundos superiores, mas na qualidade de estrangeiro,
A bem dizer, consegue apenas entrevê-los, donde lhe nasce o desejo de melhorar-se, para ser digno da felicidade que gozam os que os habitam, para ser digno também de habitá-los mais tarde. Então, por uma questão fluídica, né, não é possível aos espíritos irem a todos os mundos. Os espíritos errantes não é possível transitar entre os mundos. No livro A Gênese também a gente encontra uma explicação, que do meio onde se encontra é que o espírito extrai o seu perispírito, isto é, esse envoltório, ele o forma dos fluidos ambientes. Resulta daí que os elementos constitutivos do perispírito naturalmente variam conforme os mundos. Dando-se Júpiter como orbe muito adiantado em comparação com a Terra, como um orbe onde a vida corpórea não apresenta a materialidade da nossa, os envoltórios perispirituais hão de ser lá de natureza muito mais quintessenciada do que aqui. Ora, assim como não poderíamos existir naquele mundo com o nosso corpo carnal, também os nossos espíritos não poderiam nele penetrar com um perispírito terrestre que os reveste. Imigrando da Terra, o espírito deixa aí o seu invólucro fluídico e toma outro apropriado ao mundo onde vai habitar. Então, quando ele chega no nível de elevação, que ele pode ir para um outro mundo mais elevado, ele deixa esse corpo fluídico, esse invólucro fluídico, que já se depurou também, para poder habitar em outros mundos. Então, é por isso que nós não conseguimos transitar. O espírito na erraticidade, ele não consegue transitar para outros mundos. A natureza do envoltório fluídico, ele está sempre em relação com o grau de adiantamento moral do espírito. Ainda na Gênese, os espíritos inferiores não podem mudar de envoltório a seu bel prazer, pelo que não podem passar à vontade de um mundo para outro. Alguns há, portanto, cujo envoltório fluídico, se bem que etéreo e diferente da matéria tangível, ainda por demais pesado com relação ao mundo espiritual, para não permitir que eles saiam do meio que lhes é próprio. Os espíritos superiores, ao contrário, podem vir aos mundos inferiores e até encarnar neles. Tiram dos elementos constitutivos do mundo onde entram os materiais para a transformação do envoltório fluídico, ou carnal, apropriado ao meio em que se encontrem. Fazem como o nobre que despe temporariamente suas vestes para envergar os trajes plebeus, sem deixar por isso de ser nobre. É assim que os espíritos da categoria mais elevada podem manifestar-se aos habitantes da Terra ou encarnar em missão entre estes. Tais espíritos trazem consigo não o invólucro, mas a lembrança, por intuição, das regiões de onde vieram e que em pensamento eles veem, são videntes entre cegos. Mas na erraticidade, como disseram os espíritos aqui para Kardec, os espíritos podem ser levados para esses mundos mais evoluídos, né? Mas como estrangeiros, a passeio. Digamos assim, a passeio, como estrangeiros, para visitar, e isso acaba sendo um estímulo para que eles possam um dia serem dignos de habitar esses mundos. Então, a Terra está passando, né, por esse momento de mudança fluídica, passando do mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. O corpo fluídico está começando a se sutilizar, de modo que chegará um momento em que, a depender da condição do espírito, o seu corpo fluídico não vai mais permitir que ele venha também para a Terra, né? Isso também chega um momento que vai acontecer. E ele irá para um mundo de provas e expiação novamente, conforme a sua sintonia fluídica, né? E tomara que a gente consiga não estar entre esses irmãos aí, a gente consiga progredir, né? 233, esse é a última questão, tá? Desse capítulo.
os espíritos já purificados descem aos mundos inferiores, e aí nós acabamos de responder que sim, eles vêm por amor a nós, né, pela lei da solidariedade, que, como Emmanuel explica, reflete a lei do amor fraternal entre os mundos. Então, eles fazem frequentemente com a finalidade de auxiliar o progresso. Se não fosse assim, os mundos estariam entregues a si mesmo, sem guias para dirigi-los. Então, graças a Deus, eles vêm até nós, né, nos auxiliar como irmão mais velhos, e assim, é um processo muito bonito de evolução, onde a gente vê em todas as suas nuances a misericórdia de Deus para conosco, seus filhos, e que o que fica muito forte é que depende muito de nós, da nossa vontade, da nossa dedicação, da nossa entrega, para nós prosseguirmos nessa jornada, e sabendo que nós temos ao nosso lado essa espiritualidade amiga, né, e acima de tudo, Jesus, que está também, que é um espírito puro, e que se dedica a todos nós. E é isso. Encerro por aqui, e fica aberto agora para quem quiser comentar, acrescentar alguma coisa.